Respira um pouco, essa mensagem é para você. Durante o dia, você segue, cumpre horários, resolve o que dá, sustenta o que é preciso. Mas, à noite, o que foi engolido pede voz, o que foi ignorado pede espaço, o que foi ferido pede cuidado. Podem ser palavras que você não conseguiu dizer, decisões que ainda doem, culpa por algo que você gostaria de ter feito diferente, saudade do que foi ou do que nunca chegou a ser. Você tenta descansar, mas o coração ainda está preso ao que passou. Guardar tudo dentro de si, por um tempo, parece uma forma de sobreviver. Você pensa, depois eu lido com isso, agora não dá. Eu preciso ser forte. Mas sentimentos não resolvidos não desaparecem. Eles se acumulam, pesam. E quando a noite chega, voltam pedindo atenção. Talvez você não esteja cansada. Apenas vem carregando um peso há muito tempo. E soltar não é apagar a história, não é fingir que não doeu, não é dizer que não importou. Soltar é escolher não viver presa ao que já passou. É permitir que a dor exista, sem deixar que ela governe o seu presente. É reconhecer o que aconteceu, sem transformar isso na sua identidade. Talvez o descanso que você procura não seja apenas físico, seja emocional, espiritual. A Bíblia nos lembra: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante de mim. Perceba, não é negar o passado, é não viver presa a ele, é escolher não permitir que o que ficou para trás defina quem você é hoje, ou limite o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Deus não te chama para caminhar olhando para trás, Ele te convida a avançar, com cuidado, com graça, no seu tempo. Às vezes, o que tira o nosso sono não vai acontecer com o que vai acontecer amanhã. É o que ficou ontem. Uma decepção, uma perda, um erro, uma relação que não terminou como você esperava, uma escolha que ainda pesa. Você não precisa se julgar por sentir isso. Você não precisa se apressar para estar bem. Você só precisa reconhecer, com honestidade. Isso ainda me machuca, porque reconhecer já é um ato de cuidado. Trazer à luz já é um começo de libertação. Deus não se assusta com o que você carrega. Ele não se cansa de ouvir o que nem você consegue explicar direito. Ele não te pede perfeição. Ele te convida à entrega. Talvez você tenha tentado ser forte por tempo demais. Talvez você tenha tentado seguir em frente, sem olhar para dentro. Talvez tenha guardado dores que nunca foram acolhidas. Mas Deus te chama para fazer algo diferente. Não para esquecer a força, mas para caminhar sem o peso do passado. Hoje, antes de dormir, permita-se um momento de honestidade consigo mesmo. Pergunte com gentileza: o que eu ainda estou segurando? Talvez seja uma culpa antiga, uma conversa que nunca aconteceu, uma decepção que ainda dói, ou apenas o cansaço de tentar ser forte o tempo todo. E diga a Deus em poucas palavras: Senhor, eu não posso mudar o que foi, mas escolho viver, não presa a isso. Ajuda-me a deixar para trás o que pesa e caminhar para o que o Senhor ainda tem para mim. Não é sobre resolver tudo hoje, é sobre dar um pequeno passo em direção à liberdade. Algumas coisas só se soltam depois que são sentidas, depois que são reconhecidas, depois que encontram espaço dentro de você. Talvez o choro venha, talvez o silêncio, ou apenas um suspiro cansado. Tudo isso é cuidado, tudo isso é parte do processo. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa estar completamente curada.
Você só precisa se permitir, não carregar tudo sozinha. O corpo deita, mas a alma também precisa descansar. E a alma descansa quando você se trata com mais gentileza, quando para de se culpar pelo que não conseguiu fazer diferente, quando entende que você fez o melhor que pôde com o que tinha naquele momento. Soltar é um ato de fé, é dizer: Deus, eu confio que o Senhor pode transformar até aquilo que me feriu. É escolher caminhar leve, mesmo quando o caminho ainda não esteja totalmente claro. Talvez o sono não venha na hora que você deseje hoje. Talvez alguns pensamentos ainda vão insistir em aparecer, mas aos poucos, quando você começa a soltar, o peso vai diminuindo, o coração se acalma e a noite se torna mais leve. Você não precisa resolver tudo hoje, você não precisa curar tudo agora. Você só precisa dar espaço para Deus cuidar do que você não conseguiu carregar, não consegue mais carregar. Dormir em paz não é esquecer o que aconteceu, é escolher não viver aprisionada ao que já passou, é permitir que o passado seja passado e que o presente encontre espaço para respirar. Talvez nessa noite o descanso comece no momento em que você decide: eu deixo o que ficou para trás, eu confio meus próximos passos a Deus. E mesmo que o sono demore um pouco, a leveza que nasce dentro de você quando você escolhe soltar já é um descanso suficiente para agora. Se te ajudou, fez sentido para você, apoie o canal seguindo, compartilhando, comentando, para que alcance outras vidas assim como a sua. Fique com Deus.